Turma da Mônica em Muita Confusão para um Só Monicão. Mamãe, que pressa toda é essa? Oh, Mônica, desculpa, filha. Nem vi você no caminho. Eu tô numa correria danada por aqui. Estou atrasada com o almoço. Tenho que varrer a sala. E lembrei que ainda não tinha colocado as roupas no varal e... Pode deixar isso comigo. Eu estendo as roupas pra você. Vai cuidar tranquila do resto. Pode ir. O quê? Você acha que consegue fazer isso sozinha? Não é muito complicado pra você? Quer dizer, você é tão pequenininha. A senhora acha que eu não alcanço o varal? Não foi isso que eu quis dizer, filha. É que... Ah, eu entendo, mamãe. Afinal, eu já sou uma mocinha. E além do mais, que complicação pode ter em colocar uma roupa no varal? Ai, ai, o que foi isso? Quando eu pegar quem fez isso, eu... Ai, Monicão, só podia ser você. Para! Ai, não dá pra ficar brava com você. Mas olha o que você fez com a roupa que a mamãe acabou de lavar. Deixa eu recolher tudo antes que suje e... Oh! Monicão! Larga essa camisola! Larga! Mônica! Ai! Tá tudo bem por aqui? Claro, mamãe. Por quê? Achei que tinha ouvido uns gritos e... Deixa pra lá. Mônica, tem certeza que tá tudo bem? Acho que tá vindo um terremoto por aqui, mamãe. É melhor você entrar e se esconder. Terremoto é... O Monicão mudou de nome por acaso? Esse cachorro tá atacado hoje. Ele espalhou toda a roupa no quintal. Ô, filha, ele só quer sua atenção. É só fazer um agrado que ele sossega. Viu só? Cachorro mimado. Bom, vou voltar às minhas tarefas. Você cuida de tudo por aqui, tá? Pode deixar, mamãe. Lá, 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 lá. Lá, 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 Ai, e o prazo de validade do agrado já venceu. O que eu faço pra distrair esse cachorro, hein? Já sei! Ele adora pegar gravetos! Monicão, você quer? Você quer? Vai pegar! Prontinho, assunto resolvido. Olha o que você fez! Estragou todo o varal! Solta! Solta! Me dá isso agora! Solta! O que está fazendo, Mônica? Brincando de pescaria? O que você pescou aí? Um baiacu? Ou sei lá, um peixe-boi? Eu não sei o que fazer! Eu só quero colocar as roupas no varal! E esse cachorro não me deixa em paz! Lidar com cães requer muita prática e também habilidade. Isso eu tenho de sobra. Deixa que eu ensino. Vem, garoto, vem, quer passear? Quer? Bom menino, bom menino. Agora é só prender a coleira na árvore e prontinho. Viu como é simples? Realmente foi simples pro Monicão. Esqueceu que ele adora gravetos? Ah, isso não é um cachorro. É uma miniatura de Godzilla. Deixa de ser bobo. Ele é só um pouco vitaminado. Vitaminado? Então me mostra a ração que ele come. Come! É isso! Ele deve estar querendo mastigar alguma coisa. E nada melhor que um bom osso pra exercitar seus dentes. Osso? Não tem mais nenhum osso aqui em casa. Dei todos pro Monicão e ele conseguiu perder todos. Não sei como ele pode ser tão distraído. Bom, meu plano funciona mesmo sem osso. Eu posso dar a ração. Você quer, garoto? Quer? Então vem. Acho que agora o plano do Cebolinha vai dar certo. Quem diria que ele um dia ia servir pra alguma coisa? Monicão, sossega, sossega. Ai, é pra mastigar ração e não ao armário da cozinha. Ai, não, você não vai derrubar todas as panelas. Ai, ai. Ah, olha só o que você fez. Ai. Solta o cestinho do banheiro, seu peste.
volta aqui. O que é isso na sua boca? Alguém fala esse cachorro! Nossa, passou um tsunami? A máquina de lavar roupa! Ai, e agora? O que eu faço? Ai, vira isso pra lá e vira esse troço no chão! Olha! O Monicão entelou todos os ossos no quintal! Peppa, a máquina não parou de soltar água! A mamãe vai ficar uma fera! Vamos ver como a Mônica está se saindo com as roupas. Mônica, o que está acontecendo? O que foi que você aprontou dessa vez? Foi o Monicão, mamãe! Ele inundou todo o quintal graças às ideias geniais do Cebolinha! O quê? Mas foi pra te ajudar a se livrar do Monicão! Como é que eu ia saber que ele ia destruir todo o banheiro, a cozinha, a máquina de lavar? Eu devia saber que alguma coisa assim poderia acontecer. A culpa é toda minha. É isso aí! A culpa é toda sua! Cebolinha! Ele tem razão. Estender as roupas era minha responsabilidade. Então, mãe, você me perdoa? É claro. E para provar que confio em vocês, vou dar mais uma responsabilidade para os dois. Limpar tudo o que sujaram. Até que o Monicão tá ajudando, né? É o que a sua mãe falou, tem que confiar, né? Ei, Monicão! Não morda tudo que voa. Uhul, Monicãozinho! Tenho uma surpresa pra você! O que você acha que é? Um ossão? Uma bolinha? Um patinho que faz quen-quen? Não! Vamos passear! Calma, Monicão, calma! Nós não vamos ao veterinário, nós vamos brincar no parquinho, entendeu? Calma! Pra que essa pressa toda? Ai! Veja! Não é um lugar mágico, lindo e maravilhoso? Os passarinhos estão cantando, as crianças saltitando e um leve aroma de lavanda no ar. Monicão! Levante, vá brincar! Aproveite o dia, rapaz! Ai, passear com o cachorrinho é um momento tão mágico como observar as gotas de orvalho evaporarem numa manhã primaveril. Ai, tem um monstro devorando minhas bolinhas de sabão! Não, Monicão! Essas bolinhas não são de comer! Elas são de... flutuar! Como pequeninas almôndegas voadoras. O Godzilla atacou a minha força aérea! Para, Monicão! Não é pra você morder tudo que voa! Monicão, devolve esse disco já! Ele não é seu! Ai, que coisa! Atrapalhando a brincadeira dos outros. Me dá aqui. Monicão, não! O aviãozinho não, Monicão, não! Ai, já era! Ué, pra onde foi o bicho? Volta, Monicão! Alguém segura o meu cachorro! E o meu avião! Houve algum pedido de ajuda? Manda aí, Mônica. Minhas asinhas bateram mais rápido que puderam pra eu chegar aqui o quanto antes. Então fala logo. Eu tenho asas pra voar. Sou bem pequenininho, mas tenho agenda, sabe? Tá bom, é o Monicão. Ele não
não pode ver nada voando. Nem mesmo um anjinho. Escuta aqui, da próxima vez que você aprontar mais uma dessas no parque, vai ficar preso por uma semana, entendeu? Que foi? Pra onde você tá olhando? Nem ouse! Você não tá pensando em... Tarde demais! Para, Monicão! Você estourou todos os balões do homem! Agora o que ele vai fazer? Ai, 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 ai! Você viu o que você fez? Perdi todas as minhas economias! Vamos voltar pra casa agora mesmo! Isso é pra você aprender a se comportar! Toda vez que eu levo você pro parquinho, parece que passou um furacão por lá. Isso não foi um elogio. Ah, deve ser a Magali. Ela ficou de me ligar. Oi, Magali. Que legal! Uma festa surpresa. E precisa da minha ajuda? E você encheu todas as bexigas sozinha? Ai, eu tô indo pra aí. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, eu adoro festa surpresa. Monicão! Volta já pra casinha. Agora sim, passe sossegada. Não quero me atrasar. O que você tá fazendo aqui? Já pra casa! Volta! Ui, ufa! Acho que despistei. Passa! Passa! A gente tem que ter autoridade com esses bichinhos, senão... Pra casa já! Comigo é assim, papum! Tenho que mostrar quem manda por aqui. Ah, deu certo! Ele voltou como um raio! Mas será que ele voltou pra casa? Ai, deixa eu ver. Ufa! Agora posso ir pra casa da Magali em paz. Nossa, o que é isso? Magali, o que houve? Olha o que o seu cãozinho fez com as minhas bexigas. Monicão! Ei, aonde você vai? Volta aqui! Monicão! Ô, Mônica, use sempre uma coleirinha quando for passear com ele, tá bom? Ah, tá certo, anjinho. Pode deixar. Tchau, hein? Tchau. Inseturminha. Um momento, crianças. Podem brincar por aí, mas tomem bastante cuidado, hein? Pode deixar, mamãe. Lá, 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 lá. Meus pais tiveram mesmo uma ótima ideia de vir passar o feriadão nesse sítio, né? Como assim, seus pais? A ideia foi dos meus pais. Não, seus pais só estão dividindo as despesas. A ideia foi dos meus pais. Dos meus? Dos meus! 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 O que é isso? Não, vamos brigar aqui. Quietos! Vocês são leles convidados, não apitam nada. Qual é? Eu só vim porque a Mônica insistiu muito, viu? É verdade, minha amiga. Você também insistiu pra ouvir, Cebolinha, lembra? Você falou que ia ser idosa aguentar por 3 dias essa chata bobona da mãe.
Não vamos brigar lá aqui, né? Tá bem. Olha, turma, quantas florzinhas tem aqui no campo. Nhê, 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 nhê. E quantas frutas. Tá bichada. Ei, turma, venha ver! Quantos sapos! E olha só que linda teia de alanha. Linda? Onde? Ai, vocês gostam de cada coisa. Mas é verdade. Imagina o trabalhão que essa alanha teve pra tecer essa teia toda. Coitadinha. Ah, dá um tempo, vai, Cebolinha. Ai, quanta mosca! Sai, sai, sai! Olha só, tem muitas plantações por aqui. O que será aquela ali? Foi como eu lhe disse, é uma praga. Os insetos estão acabando com meu algodão. Calma, Coronel Policarpo. A minha companhia, a Devastadora, tem o melhor a lhe oferecer em matéria de inseticida. É uma fórmula novíssima, tecnologia de ponta. Nosso lema é Devastadora lá em cima e abaixo os insetos. Tá bem. Pode pulverizar minha plantação. Mas eu só pago depois de ver os resultados. Tudo bem, não vai se arrepender. Lá está a plantação. É hora de deixar cair. O que é isso? Escureceu de repente. Ai, será que vai chover? Bem, está feito. Tomara que funcione. Na verdade, este inseticida ainda está em fase de testes. Ufa! Parece que tá passando. Ai, que horror! E, turma, o cabelo de vocês está diferente. E o resto? Tenho até medo de olhar. Ai, que nojo de mim! Acho que eu vou desmaiar. Ai, espera um pouco, Mônica. Acabe de ouvir as más notícias primeiro. Olha só a cerca onde estávamos debruçados. Ai! Céus, como isso foi acontecer? E eu virei justo uma minhoquinha. Ai, Mônica, minha amiga, me abraça. Ai, sai pra lá. Você tá com nojo de mim. Desculpe, Magali. Esqueci que eu também virei um bicho horroroso. Bom, Mônica, bicho ololoso você sempre foi, né? Como é que é o negócio? Ei, olha só, Dentosona! Seu grilo tem suas vantagens. Ser mosca também. Bobona, chatona, gosmenta. Viu? Eu posso voar. Ai! Acontece que eu também! Salve-se quem puder! Ai, voltem aqui! Esses bobos ficam se distraindo com besteira em vez de se ligarem no mais importante que é... comida! Tô chegando! Tô chegando! Sai pra lá, enxerida! Essa já tem dona! Aquela parece que está vazia. Isto é o paraíso! Até que é bom ser minhoquinha! Cebolinha, sai daí! Essa é a teia da aranha! Eu sei, mas eu não consigo. Ahá! Já vi vocês, moleques! Ai, o que é isso? É grudento! É uma teia de alanha. Nem com minha força consigo me soltar! É, teias de alanha são assim mesmo, elásticas e resistentes. Assim, nenhuma presa escapa do papo da aranha. O quê? Então ela vai nos comer? Cebolinha, precisamos dar um jeito de fugir enquanto a aranha não está aqui e...
que é isso? Tarde demais! Cascão, aproveita que você tá solto e vai buscar ajuda. De quem? Dos nossos pais, rápido! É pra já! Ai, o que foi isso agora? Os sapos! Ai, minha mãe! Ai, finalmente, um sítio! Ah, aqui estarei a salvo. Lá está o pai do Cebolinha. Ei, seu Cebola! Seu filho está em perigo! Ei! O que foi, querido? Uma mosca danada! Me ajuda a caçar! O que tá acontecendo aqui? Isso aqui tá cheio de moscas! Esperem aí. Acho que tem o que é preciso na mala. Comi a valer. Agora vou dar uma descansadinha. Ei, o que foi isso? Oba! Uma maçã madurinha! Ei, eu estou aqui! Mas que coisa! Será que ele não vê que é uma santa bichada? Essa passou perto! O Cascão não voltou até agora. Acho que esse é o nosso fim. Cebolinha, quero ver agora você chamar a aranha de coitadinha. Achei o inseticida. Ai, essa não! É o nosso fim! Olha só que catástrofe! O seu inseticida ultramoderno parece que deixou os insetos mais saudáveis. Olha como devora o meu algodão. Pois é, né? Pois é uma ova. Exijo que conserte a situação. Tá bem, tá bem. Tenho uma carga de inseticida convencional no meu avião. Esse eu tenho certeza que funciona. Vou mandar que desenvolvam melhor o outro. Viva! Yupi! Credo! Nunca mais como maçã madura na beira da estrada! Cascão? Yupi! De onde você surgiu? Ai, isso não importa agora. O Cebolinha e a Mônica estão em perigo e... Nada, nós escapamos! Olha nós aqui! Eu também estou aqui! Que bom! Nós todos voltamos ao normal! Voltar ao normal de quê? Nada não, papai, esquece. Querido, lembra daquela conversa das crianças de terem voltado ao normal? Claro. O que tem? Pois eu acho que elas não estão muito normais, não. Por quê, querida? Veja. Rápido, Cebolinha, achei um besourinho preso na teia. Tchalá! Missão de salvamento chegando! E olha aqui, seus sapos feios. Se eu pegar um de vocês caçando moscas inocentes, vão ver, hein? Atenção! Antes de comer as maçãs, veja se não tem um bichinho fofinho dentro. Um porquinho incomoda muita gente. Enquanto isso, o Capitão Pitoco enfrenta o Abóbora Mágica. Tome essa! E mais essa! E outra! Tome! Essa! Tome! Nossa, fala sério, que cheiro é esse? Já vai, ô! Acho que estourou algum cano de esgoto por aqui, viu? Oi, Cebola, tudo bem? Só podia ser. Fala aí, o que você quer? Posso pedir um favorzão? Se for pra te emprestar os meus gibis, esquece! Da última vez você detonou tudo, e daí... Não é nada disso. Tcharam! Chauvinista! Ó, o negócio é o seguinte. Meus pais e eu vamos viajar hoje. E eu queria que você tomasse conta dele até eu voltar. Puxa, Cascão, não sei se a mamãe ia gostar. Eu nunca cuidei de um pouquinho antes. Não esquenta a cuca, não. Ó, é moleza cuidar de chauvinista. Ele é super gente fina. Não dá trabalho nenhum. Come pouco, lava, passa, arruma a casa e sabe fazer pão de queijo com goiabada.
Bom, se é assim, então eu tomo conta dele. Valeu, Cebolinha. Eu fico te devendo essa, firmeza? Tchau, chauvinista. Até semana que vem. É isso aí, chauvinista. Agora sou eu quem vai cuidar de você. Acho que não deve ser assim tão difícil tomar conta de um pouco, né? Afinal, eu já cuidei até da minha irmã Maria Cebolinha. Não, neném. Você não pode comer biscoito, não. Não pode, chauvinista. Biscoito vai acabar te fazendo mal. Vamos lá pra cozinha que eu te alumo alguma coisa pra comer. O pior é que eu não faço a mínima ideia do que um pouco pode comer. Eu sei que eles gostam de lama. Ei, olha! Tem sorvete de chocolate. Aposto que você não vai nem notar a diferença. Filho, o que o chauvinista está fazendo aqui em casa? Oi, mãe, é que o Cascão viajou e pediu pra eu tomar conta dele. Deixa, vó, ele é tão fofinho e eu sempre quis cuidar dele. Por favor, por favor, por favor. Só se você limpar toda a sujeira que ele está fazendo na cozinha. Chauvinista! Eu e minha boca enorme. Puxa, até que enfim eu terminei. E você, chauvinista, vê se não apronta mais, hein? Chauvinista? Chauvinista? Onde será que aquele pouquinho se meteu? O que você pensa que tá fazendo, seu porco? Volta aqui! Eu vou prender você no banheiro agora mesmo. Assim você não suja nada enquanto eu alumo a sala. Esse Cascão ainda me paga, viu? Se paga. Ufa, acho que acabei. Só espero que aquele pouquinho tenha aprendido a lição. Muito bem, seu chauvinista. Eu vou deixar você sair, mas nada de fazer... Ai, meu Deus! Cadê o bicho? Não. Ele não se atreveria. Volta aqui, seu filhote de cruz-credo! Chupa-cabra de uma figa! Chauvinista! Chauvinista! Eu voltei! Cebolinha! Oi! Foi mal, acho que eu me enganei de casa. Chauvinista! Vem cá, amigão! Como é que você tá, hein? Hein? Te trataram bem? E eu? Você não vai perguntar nada, não? Eu te conheço? Sou eu, o Cebolinha, seu tontão! Cebolinha? Velho, você tá acabadão, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse pouco danado! Como você consegue ficar com ele dentro de casa, hein? Dentro de casa? Você tá louco? Esse bicho não passa nem da porta do quintal. Fala sério, a mamãe não deixa ele entrar em casa nem pagando. Essa é boa, o chauvinista dentro de casa. Já viu a sujeira que ele faz na sala, na cozinha, no banheiro, no... já vou indo, tchauzinho. Já vai! Fala, careca! O que manda? Nada demais, não. É que depois dessa semana, o papai achou que a gente merece um descanso e resolveu tirar uns dias de folga, sabe? Já sei. E você quer que eu tome conta do Floquinho, não é?
problema nenhum. Chá comigo. Na verdade, o Floquinho vai com a gente. Você vai tomar conta do Antenor e do Amadeu. Antenor? Amadeu? Mas quem são esses? São os meus peixinhos de estimação saltadores acrobatas. Ah, quê? Peixes de estimação? Nem morto! Ai. Legal, valeu, viu? Sabia que podia contar com você. Ah, e não pode esquecer de trocar água todos os dias, hein? Cebolinha! Não, não, não! Leva esses bichos molhados daqui! Socorro, Cebolinha! Quem foi que fez pipi aqui? Tá na hora da minha sessão gibi com biscoitinhos de mel no sofá. Ai, amo essa hora. É tão bom. Pra falar a verdade, comer qualquer coisa no sofá da sala já é o céu. Principalmente no sofá daqui de casa. Tão grande, fofo e... Mas que cheiro é esse? Não é biscoito estragado e nem gibi mofado. Será que é almofada? Meu pai do céu, que fedor é esse? Tem gambá morando embaixo da minha casa? Isso parece até... xixi de gato! Mingau, volte aqui! Eu sei que foi você! Não tenho culpa, eu sou inocente, você fez xixi na minha almofada? Deixa eu pensar. Eu até tentei chegar na caixinha de areia, mas a porta da geladeira estava tapando o caminho, porque tinha uma esfomeada ali se empanturrando. Você tem uma caixinha de areia, por que não usou? Acabei de miar pra você, criatura. E quando a gente tá apertado, até uma almofada serve. Nojo. Nojo é andar nesse chão com o resto de pudim que você comeu. Ainda bem que tá seco. Ela não sabe que xixi seca também? O que essa menina aprende na escola, hein? E ainda bem que sei o que fazer. Um pouquinho de perfume já dá um jeito. Ahá! Senhor Gato, se queria atrapalhar minha leitura, não conseguiu. Porque esta cabecinha aqui, ó, sabe pensar. Jura? Pensei que só servia pra segurar o bocão. Ai, de volta à vida boa. E com leve aroma de lavanda no ar. Ué? Melhor não fazer isso. Piorou! Agora tem cheiro de xixi perfumado. Tem coisa pior, viu? Experimente comer uma flor. Que nhaca! Eu não consigo nem respirar. Se ela soubesse o que eu aguento debaixo do cobertor. Acho que uma escovadinha com sabão resolve. Agora é só secar bem e... Voilà! Uma almofada novinha e perfumada. Sem cheirinho de gato. Odeio ironias. Ai, que gostoso! Agora posso respirar bem fundo. Isso, Magali, dá uma boa fungada. Mas o que é que tem no seu xixi que o cheiro não sai nunca? Gatos são poderosos. Pois agora eu dou um jeito. Coloco isso, e isso, e mais isso. Quero só ver. E agora, pra terminar, vai secar no sol. Eu sabia, tudo termina em um quentinho e reconfortante sol. Reconfortante nada. Até que enfim, uma almofada fofa, limpinha e perfumada pra eu. Quem sabe o que vai acontecer, levanta a mão. Não! Ai,
garotas tão histéricas. Sai, 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 sai. Não sei o que é pior, o cheirinho ou esse escândalo. Sai, 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 sai. O que houve, Magali? Acabaram as ameixas verdes da geladeira? Porque lá na venda do seu Mané tem uma promoção... Ah, não é ameixa coisa nenhuma. É essa almofada xixizada que o Mingau batizou. Batizei nada, já tinha mancha de maionese e farelo de biscoito. Agora o cheiro não sai de jeito nenhum. Ah, fica calma, amiga. Eu acho que sei o que fazer. Eu vou ali pegar uns produtos que vão ajudar. Mas será que isso funciona, Mônica? Vai por mim, Magali. É como se fosse uma pequena mágica. Só que vai sabão, detergente, limão, vinagre, sal de frutas e umas gotinhas de aromatizador de ambiente. Viu? Tá aqui sua almofadinha novinha e perfumada. Não acredito, Mônica! Saiu toda a eca do cheirinho! Como você conseguiu? Eu tenho muita experiência, amiga. Basta ter um cachorro chamado Monicão. Essa Mônica, pelo menos esse problema eu não tenho. Porque os gatinhos são mais comportados que os cachorros e... Mingau, o que você tá fazendo aí na almofada? Xixi de novo, É que ficou um restinho de cheirinho ainda aí. E sabe como é? Deu vontade, né? Magali, sim, me explica uma coisa. Por que o Mingau está de fralda? Nem queria saber, mãe. Nem queria saber. Os 4 músicos do bairro do Limoeiro. Era uma vez uma meiga fragidoce menininha. Seu nome era Mônica. Bom, quer dizer, de meiga fragidoce ela não tinha nada. Na verdade, ela era bem fortuna e desengonçada. O quê? E pra ser sincero, ela nem mesmo era uma menina. Ela era um burro. Ai, e essa sua força era exatamente o seu maior problema. Que barulho foi esse? Não me diga que está quebrando coisas novamente. Seu burro imprestável só me dá prejuízo. Pegue logo a carroça que eu tenho que ir pra cidade. Esta noite vai ter uma baita festança lá no bairro do Limoeiro. Ouvi dizer que vai ter até um concurso de música. Vai vir gente de todos os cantos para assistir. E eu vou faturar legal vendendo curau e pamonha. Caramba, a carroça enganchou na porta. Vamos, porcaria! Sai! Sai! Te quebrou. Você viu só? O celeiro devia estar tão velho que caiu aos pedaços. Velho nada! Eu tinha acabado de reformar! A culpa é dessa sua força descontrolada! Quer saber? Vai embora daqui! Suma! Ai, minha mercadoria! Puxa, que cara mais mal-humorado! Azar dele não me querer por perto. Melhor assim. Sou um burro livre agora. Vou sair, andar e ganhar o mundo. E eu já sei por onde começar. E assim, decidido a ganhar o grande concurso de música, o burrico enfiou a cara na estrada. Ou vice-versa. Seu vira-latas inútil! Fora daqui! Quer saber? Eu já ia embora mesmo, tá? Oi, amiguinho. Eu não tinha visto você aí. O que aconteceu? Por que o seu dono o expulsou de casa? Uns ladrões entraram lá ontem à noite e ele colocou a culpa em mim. Mas eu não podia fazer nada, eu tava trabalhando.
Em que você trabalha? Eu uivo pra lua. Ué, e te pagam pra fazer isso? Claro, com sapatos. É só eu começar a cantar que o pessoal começa a jogar um montão. E eu tô juntando pra abrir uma loja de sapatos. Que tal? Foi aí que o burro teve uma ideia. Já que você sabe cantar, que tal vir comigo participar do grande concurso de música? Legal! O pagamento é em sapatos? E assim, o cãozinho montou no lombo do burro e seguiram estrada fora. Até que, mais adiante, encontraram um pobre gatinho ronronando. Ronronando? O que aconteceu, pobre gatinho? Por que ronronas? É que eu acabei de ser expulso de casa. Meu dono me acusou de comer toda a sua comida. Que insulto! Que provas ele tinha contra você? Bom, é que ele me pegou com a comida toda na boca. Mas eu só comi a metade. A outra sumiu mesmo. Ei, pobre gatinho, já que você também tá na Pindaíba, que tal vir com a gente participar do grande concurso de música no bairro do Limoeiro? Bom, o meu sonho era montar um grupo igual foi nas Spice Girls, mas acho que vocês dão pro gasto. E lá se foram cão e gato no lombo do burro, em direção ao bairro do Limoeiro. E seguiram pela estrada até que encontraram um espantalho. Um espantalho, narrador? Boa tarde, pessoal! Vocês estão indo ver o mágico de nós? Eu tô precisando de um cérebro. Historinha errada, Chico. Ai, foi bom. Vê se presta mais atenção da próxima vez. Desculpem, sim. Como eu ia dizendo, foi seguindo a estrada que eles encontraram o último integrante do grupo, o Galo. Oba! Frango assado! Oi, amigo emplumado. Que tal entrar na nossa banda? Este é o pobre gatinho. Eu sou o cachorro bobo. E esta é a mula. Oi! Quer dizer, o bulico. E aí, o que acha de vir com a gente participar do concurso de música no bairro do Limoeiro? Não, obrigado. Não? É claro que não. Eu não quero me envolver nesse mundo competitivo e capitalista da cidade grande. É estressante demais pra mim. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu curto o campo, o mato, as coisas da terra. Sacou? Brincadeirinha, enganei vocês. Fama e fortuna e vamos nós! Então, lá se foram o cachorro bobo, o pobre gato e o galo doido, todos no lombo do jumento. É burro! Mas antes de chegarem ao bairro do Limoeiro, a noite caiu. E os 4 músicos resolveram pedir abrigo numa casinha que estava por ali. Eu estou com fome. E eu estou com frio. Eu tô com vontade de fazer xixi. Shhh, quietos! Deixem que eu cuido de tudo. O que vocês querem? Olá, bom senhor. Nós somos um grupo musical à procura de um lugar para passar a noite. Podemos cantar para pagar nossa hospedagem. O que acham? Desculpe aí, mas não estamos interessados. Ora, mas que audácia! Ele nem quis ouvir a nossa música. Pessoal, vamos mostrar para eles o que sabemos fazer. E assim, os 4 músicos encheram seus pulmões de ar e... É 1, é 2, é 3 e... começaram a cantar. Socorro! Eu não aguento mais! Ai, parem com essa tortura! O que aconteceu? Sei lá. Vamos entrar. Nossa! Eles estavam de mudança? Tá tudo ensacado. Ei, eu estou reconhecendo isto. São as coisas que foram roubadas lá de casa. E aqui na mesa, toda a comida que sumiu da minha. E este troféu deve ter sido roubado do concurso. Pessoal, acho que vocês já sabem o que devemos fazer. E assim, os 4 músicos chegaram ao bairro do Limoeiro como heróis. Devolveram todas as coisas roubadas e ainda ganharam o concurso com a música Espanta Ladrão. E esse foi apenas o primeiro de muitos sucessos. A vida dos 4 animaizinhos mudou da noite pro dia. Gravaram CDs, fizeram várias turnês. Bebeu?
participaram de campanhas publicitárias, venderam mais discos que o Backstreet Boys, tornaram-se o maior sucesso que o mundo já conheceu. Mas como tudo que é bom algum dia acaba... Volta aqui! Devolve o meu burrinho! Desentendimentos internos fizeram com que eles se separassem. Hoje em dia, o gatinho conseguiu reunir as Spice Girls novamente para um show especial que foi produzido por ninguém menos que o Burrico, com o seu infalível faro musical. O cachorro bobo finalmente abriu sua loja de sapatos, enquanto o galo doido casou-se com a galinha dos ovos de ouro e ficou milionário. Mas a nossa história não acaba por aqui. O mais importante é que mesmo sem o grupo musical, eles continuam amigos inseparáveis e viveram felizes para sempre. Porque isso é um conto de fadas e porque é assim que deve ser.